Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gustavo Carvalho, estou como pastor evangélico. Estou passando aqui porque alguns dias atrás o Senhor Deus falou para mim gravar um vídeo com um tema que é bem espinhoso, com um tema assim que é bem forte. Hoje é dia 1º de junho do ano de 2022 e eu confesso aos irmãos e amigos que eu fui bem relutante em fazer esse vídeo, mas todos os dias o que tem acontecido em nossa volta, o que nós temos visto, não está nada fácil. Não está nada fácil. Então eu quero, através desse vídeo, deixar aqui uma atenção, um ponto de atenção, um ponto de reflexão. E assim, não sei qual vai ser o alcance, não sei quantas pessoas eu vou alcançar, mas de repente eu consiga alcançar uma pessoa, e essa uma pessoa ela vai divulgar e ela vai fazer a diferença, porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas até o final desse vídeo eu tenho que dizer para você, agora, que nós precisamos dar um basta nessa situação. Nós precisamos dar um basta nessa situação. Principalmente porque esse ano de 2022 é um ano que teremos eleições, é um ano que nós teremos concorrência política em quase todas as bases, mas as principais bases, né? Deputado estadual, federal, Senado, presidência, as bases importantes da nação estarão concorrendo em um pleito eleitoral e o Brasil está sempre exposto, né, de alguns anos para cá, num cenário político controverso às vezes, espinhoso às vezes, brigas sempre, mas nós precisamos mudar alguma coisa nessa nação. Amém? Estou aqui com a minha camisa do Brasil, né, para representar, para dizer para você que eu não tenho um partido, para dizer para você que o que eu defendo é o reino de Deus, pelo aquilo que eu acredito. Nós temos o direito de acreditar naquilo que nós quisermos acreditar. Eu não estou passando aqui para forçar você a crer, né? Mas estou aqui profetizando a palavra de Deus, estou aqui anunciando algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E para nós, já desde o início dessa gravação, desse vídeo, pega essa palavra aqui, olha, e examine esse vídeo por esta palavra. 1 Tessalonicenses 5:21, que diz assim: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. O tema do meu vídeo, dessa mensagem, é assassinato ou homicídio. Êxodo capítulo 20, versículo de número 13, fala dos 10 mandamentos. E o versículo 13 diz assim: não matarás. Não matarás. Aí vem perguntas, né? Começa a surgir perguntas. Perguntas do tipo assim: qual é o valor de uma vida? Você também está assustado ou assustada com a escalada da violência no Brasil? Você se sente inseguro, insegura?
São essas perguntas que vão surgindo e muitas das vezes nós não temos a quem fazer estas perguntas, ou melhor dizendo, não temos de quem receber a resposta, porque a gente está vendo que nós não temos quem responda pela nação, porque a briga no cenário político é para quem vai conseguir derrotar quem. Quem vai conseguir derrotar o fulano de tal? Mas nós não vemos ninguém dizendo, olha, estou aqui para brigar pelos brasileiros, estou aqui para lutar pelas crianças dessa nação, pelos adolescentes, estou aqui para batalhar, né, contra tudo aquilo que vai causar mal, ferir a nação. Olha, o Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país assim que as suas riquezas naturais, podemos dizer que talvez em outros países não há, né? O Brasil é um país assim abençoado por Deus em todas as bases, né? Nós temos todo tipo de recurso aqui no Brasil. Então, como o tema é assassinato, homicídio, tem aqui alguns significados, né? Por exemplo, assassino, assassinar. Segundo o dicionário, é um verbo transitivo que significa matar, abre parênteses, o ser humano, fecha parênteses, com premeditação e violência, extinguir, aniquilar. E esse é o significado de assassinar. Porque assassinato, que é um substantivo masculino, fala de quê? Homicídio cometido de surpresa, com premeditação e superioridade em força ou arma. Assassinato. Assassino, né? Substantivo masculino. Indivíduo que comete assassinato. Matador. Carrasco. Algoz. É o adjetivo, né? É o adjetivo de quem mata. Matador. Abre aí parênteses. Pistoleiro, assassino, fecha parênteses. Que causa morte ou destruição, abre parênteses. Instintos assassinos, fecha parênteses. Violência, ouvimos muito essa palavra, né? Nos noticiários, ouvimos muito esta palavra, violência. Significa ímpeto arrebatador, força, vigor, agressividade, agressão como transgressão, violação. Outra palavra que nós ouvimos muito é essa aqui, ó, vítima. Pessoa ou animal que sofre qualquer violência. Abre parênteses. Acidente, desastre, uma guerra, etc. Fecha parênteses. Que está sujeito a danos e perdas morais. Mas uma palavra que deriva da palavra vítima é vitimar. Vitimar, sacrificar ou matar, atingir, prejudicar. Abre parênteses aí. A falta de justiça. Olha essa frase, hein? A falta de justiça vitima os inocentes, os mais humildes. Né? Fecha parênteses dentro dessa frase. Autor desconhecido, né? A falta de justiça vitima os humildes. Homicida. Que ou aquele que pratica o homicídio, que acarreta morte, ou pode acarretar
a morte de muitas pessoas, utilizado para matar ou com a intenção de matar, que leva à morte ou visa a morte de alguém. Olha esse termo aqui que pouco ouvimos falar: parricida. Parricida. Preste bem atenção o que significa parricida. Que ou quem matou seu pai. Matricida. Que ou quem matou a sua mãe. Filicídio. Ato de alguém matar o seu próprio filho ou filha. Patricídio é a morte feita de um irmão por outro irmão. E agora um termo que nós temos ouvido constantemente nas televisões, nos noticiários, que é esse aqui, ó. Feminicídio. É um termo de crime de ódio baseado no gênero mais definido como o assassinato de mulheres em violência doméstica ou aversão ao gênero da vítima. Misoginia, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. Esses são alguns significados que eu queria trazer aqui já logo no início do vídeo. A lei, o artigo nacional ou o Código Penal, fala no artigo 121 sobre homicídio simples, de acordo com a Constituição brasileira, significando matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Inciso 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivos de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Abre parênteses. O homicídio está previsto do artigo 121 da Constituição Penal, que prevê pena de 6 a 20 anos de reclusão, podendo ser de 12 a 30 nos casos qualificados ou de feminicídio, quando praticado em atividade típica de grupo. De exemplo também, é considerado como crime hediondo, fecha parênteses. Esse aqui é a lei, né? A Constituição brasileira, o Código Penal, que fala sobre homicídio simples, né? Olha, eu não vejo o homicídio como algo simples, né? Tirar a vida de alguém é condenar aquela pessoa, é matar propósitos. Ontem eu até ouvi uma frase interessante, que quando você vê alguém que foi, né, assassinada, aquele assassinato é como se estivesse matando muitas pessoas, porque às vezes aquela pessoa tem um filho, tem uma filha, tem uma esposa, tem um marido, tem um pai, tem uma mãe, então se faz uma chacina. Eu ouvi essa frase, abre aspas, do Fael Lima, fecha aspas, um repórter esportivo. Achei interessante a frase dele, né? A colocação dele. Porque quando uma pessoa é assassinada, não é só ela que morre, não é só ela que foi condenada, não só ela foi vitimada, né? Mas toda a sua família ali, né? Toda a sua família.
Agora, nós vemos que a lei, ela é muito branda, né? Acerca do homicídio, ela é muito branda. Como no nosso país nós não temos pena de morte, como no nosso país nós não temos uma reclusão, né, do, do sujeito, do indivíduo que comete o crime, por exemplo, como uma condenação perpétua, como nós não temos isso, há uma sensação de que não há punição. E como há essa sensação de que não há punição, as pessoas estão fazendo com que a escalada da violência seja cada dia maior. Em todos os cenários. Em todos os cenários. Infelizmente, a questão do homicídio não está só retida nas classes sociais baixas, dentro das vilas, né? Nos logradouros aí tido como favelas. Não. A escalada da violência, ela vem em todo o cenário brasileiro, em toda a classe social, dos pobres, dos ricos. Olha, até mesmo dentro do cenário político. Porque quando há o desvio, quando há corrupção, quando uma pessoa que está no cargo de governar, ela tira verbas, por exemplo, da saúde, ele está cometendo um homicídio, está assassinando, né? Quando a pessoa ela tira a verba da educação, ela está assassinando pessoas. Então, assim, precisamos, né, de que não haja regalias, precisamos de que, sabe, isso venha doer em alguém para que essa sensação de impunidade acabe. Porque parece que o que é errado é o certo. E que fazer o que é certo se tornou errado. Se tornou errado. Nós estamos vendo a briga dos nossos juristas, né? Assim, a gente não pode citar o nome deles, mas se cair o vídeo no YouTube ou na rede social, infelizmente vai cair. Mas se você pega, por exemplo, aí a grande briga, né, do STF, dos ministros do STF contra o presidente da nação, se ele está errado, faz bem brigar mesmo. Mas se é uma briguinha partidária, não está certo. Então o que estaria certo era brigar, porque não dá para a gente continuar vendo tanta gente morrendo nessa nação e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Já que nós não temos pena de morte, prisão perpétua, vamos fazer valer a lei que tem. Vamos fazer a pessoa pagar, né, pelo crime. Se é de 6 a 20 anos, faz a pessoa pagar pelo menos a pena máxima e deixa ela lá, sem benefício nenhum, né? De redução de pena de 1/6, de 1/3. Se for grave, de 12 a 30 anos, faz pagar a pena máxima. Porque assim, pelo menos, vai gerar uma sensação de justiça nos familiares e também na sociedade. Porque a cada crime que acontece, abre aspas, é como se a população recebesse um tapa no rosto, fecha aspas. É como se nós fôssemos humilhados ali, porque não temos quem nos defender. Agora, essa é a lei do homem, essa é a lei do Brasil, felizmente. Mas aqui, a lei de Deus, por exemplo, em Levíticos capítulo 24, versículo 17, em Levítico está escrito assim: se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Numa lei de Deus, tá? Num cenário para uma nação, essa lei servia como uma base
para gerar sensação de que haveria uma punição. Essa lei aqui era para o povo de Israel que estava caminhando no deserto. É um trecho tirado da Bíblia Sagrada. E ele está dizendo, se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, essa pessoa tem que ser executada. Então quer dizer que havia uma pena, uma condenação, e era chamada de pena de morte. Né? Na minha opinião, eu escrevi aqui, se o Brasil não tem a abertura para a condenação de pena de morte, porque senão muitos inocentes iriam morrer no lugar dos culpados. Porque aqui no Brasil nós somos conhecidos, infelizmente, pelo jeitinho brasileiro. Misericórdia! Jeitinho brasileiro. Tá queimado esse jeitinho brasileiro aí, isso tem que mudar, né? Já que nós não temos uma condenação de pena de morte, deveríamos ter pelo menos, no mínimo, uma prisão perpétua. Porque tá triste de ver essa situação aqui no Brasil. Um ponto que eu já tenho falado aqui no vídeo, sensação de impunidade. Segundo ponto que eu também falei, inversão de valores, que o errado parece estar certo e o certo parece estar errado. A desvalorização da vida, o terceiro ponto. Né? 3 pontos importantes aqui, ó. Sensação de impunidade, inversão de valores, desvalorização da vida. A Bíblia, ela nos fala muito sobre homicídios, assassinatos e aqueles que são causados por acidente ou aqueles que são provocados no momento da ira ou do descontrole. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é um livro que trata sobre diversos assuntos e esse assunto é exaustivo dentro da Bíblia. Assassinato, tirar a vida de alguém, se caso acontece por um acidente, se caso acontece porque a pessoa está irada, nervosa, faltou controle. A Bíblia trata muito isso. A Bíblia trata de forma exaustiva esse assunto aqui. Êxodo capítulo 23, versículo de número 7, diz assim: não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Né? Então é o que eu estou dizendo aqui no vídeo, que se no Brasil hoje, com a visão dos nossos políticos, dos nossos juristas hoje, porque infelizmente parece que as leis são feitas para defender alguém. Parece que a pessoa já faz a lei, né, pensando assim, eu não posso ser duro demais nessa área aqui, porque e se amanhã eu cair nesse erro? E se amanhã eu cair nessa falha, né? E se amanhã eu for pego nessa situação, então eu não posso fazer uma lei que eu mesmo seja condenado pela lei que eu criei. Não é complicado? Eu acho complicado, né? Eu acho complicado. Mas Deus está dizendo que o inocente ele não pode ser culpado, nem condenado. A Bíblia, ela é tremenda, né, nos ensinamentos que ela traz para nós, porque muitas nações do mundo foram criadas as suas leis éticas e morais pautadas na Bíblia Sagrada diante daquilo que Deus direcionou ao seu povo. E agora não é hora daqui de você dizer que não acredita ou que desacredita na Bíblia Sagrada, porque as leis que estão ali, éticas e morais, são ótimas, são boas, né? Porque valorizam a vida, respeitam a pessoa. E o que nós estamos vendo é tudo o contrário. Né? O que estamos vendo aí é o que é contrário. O que concede a um igual poder sobre o outro de subjugar. Né? Quem foi que concedeu poder
igual para subjugar o próximo. Não, não. Deus disse, preste bem atenção no que está escrito na palavra do Senhor. Deus disse assim: crescei, multiplicai e dominai sobre todas as coisas, e não sobre todos os seus semelhantes. Não sobre o ser humano. Nós temos que dominar sobre a natureza, né? Nós temos que dominar sobre os peixes do mar, sobre os animais, os domésticos, os selváticos. Mas nós não temos que dominar e subjugar o nosso próximo. Nós vimos isso, olha, na história passada, com a questão da escravatura sem limite, né? Da escravatura opressora, principalmente aconteceu aqui no cenário brasileiro. Nós não fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para dominar e subjugar o nosso semelhante. Lembrando que essa é a minha opinião. Lembrando que essa minha opinião ela está pautada na palavra de Deus. E na minha indignação pelo que está acontecendo no Brasil, porque sou brasileiro. Não estou aqui falando de fora, não estou aqui gravando esse vídeo agora de outro país, não. Estou gravando aqui esse vídeo do estado de Minas Gerais. Né? Estou gravando aqui do Brasil, sou brasileiro, sou mineiro, amo o país, amo o estado. Por isso estou gravando aqui. Não sou a pessoa mais perfeita, mas estou lutando para corrigir minhas falhas, lutando para corrigir, às vezes, meu ímpeto, às vezes agir, né, de maneira sem pensar. Estou lutando cada dia para que todo dia eu possa fazer o bem na vida de alguém e não o mal. Não é fácil. Não é fácil, não. Vamos lá. A coisa tá de assustar. A situação é esta, né? A situação é esta aqui, olha. Em 2021, ocorreram 1.319 feminicídios no país. Em 2021, ocorreram 1.319 feminicídios no país. Em 2020, o índice foi de 1.351. Se nós fizermos uma comparação de um ano para o outro, houve uma baixa de 2,4%. Aí eu te pergunto, de 2021, 2020, né? 1.351 pessoas em 2021, 2020, 1.319 pessoas, mulheres em 2021. O índice abaixou 2,4%. A pergunta é: motivo para comemorar essa baixa? Essa baixa de 2,4% é motivos para nós comemorarmos? Eu vou dizer para você que não é. Porque não deveríamos ter nenhuma morte de nenhuma mulher, de nenhum homem, de nenhuma criança, de nenhum adolescente, de nenhum jovem. Nós deveríamos chorar, nós deveríamos nos entristecer pela morte de um. Mas está banalizado de tal maneira que é comum, é normal, abre aspas, né, nessa fala, comum, normal, abre aspas, no brasileiro, dizer que é normal a morte de alguém. Mas eu vou dizer que não tem nada de comum. Vou dizer que não tem nada de normal nisso. Mas se morrer um animal, se morrer um cachorrinho, um gatinho, se o animalzinho for vítima de maus tratos, aí tem noticiário, aí tá na rede social, aí tá todo mundo protestando, aí tá todo mundo brigando. Que banalização é essa, pessoal, da vida? Por mais que sejamos diferentes na cor da pele, no estereotipo do corpo, somos em imagem e semelhança do Senhor, nós somos iguais. Queira um concordar ou não, queira um achar que sim ou não, mas nós somos iguais, nós somos semelhantes.
E a nossa indignação, o nosso protesto tem que ser contra a morte dos nossos iguais, contra a violência dos nossos iguais. Meu Deus do céu. Meu Deus. O índice de homicídio no Brasil em 2021 foi de 41.069 mortos. Índice menor no número histórico da série iniciada em 2007. Houve 3.049 mortes a menos na comparação com o ano de 2020. Está de se arrepiar, não é verdade? A quantidade de pessoas que são assassinadas, que são mortas, de mulheres, crianças, adolescentes, jovens, tá de arrepiar, tá triste de se ver, não é verdade? Ninguém fala nada acerca de se assentar e fazer uma modificação na lei, ou se fazer cumprir a lei. Por quê? Porque há uma sensação de impunidade no povo e o povo está cometendo, né? O povo que eu digo, as pessoas que cometem isso aí, porque a gente não pode generalizar as pessoas de bem, né? Não podemos generalizar as pessoas de bem. E isso não acontece de agora, isso tem acontecido há muito tempo, porque um tira a vida do outro, o outro que tira a vida do outro, o outro que tira a vida do outro, tá complicado, tá triste. Então é uma situação terrível. Ninguém fala nada. Como esse ano de 2022 é um ano político, você liga a televisão e você vê os noticiários, né? A propaganda eleitoral, aí falam assim os candidatos lá, né? Porque nós somos aqueles que vamos derrotar o presidente. Que isso? A política, os políticos, né? Na política é a arte de governar, né? Agora, os políticos que deveriam praticar essa arte de governar bem, com cidadania, né? Eles estão preocupados em derrotar. Eles estão achando que estão num ringue, né? Num octagon, para lutar contra aquele que está sentado numa cadeira. Preste atenção. Preste atenção, você, homem, mulher, que vai se candidatar a um pleito esse ano eleitoral. Você não está indo lá para derrotar o presidente fulano de tal, governador ciclano, não. Você está indo para derrotar talvez ideologias, talvez você está indo para debater ideias, você está indo para lutar contra a corrupção, contra a violência. Você está indo para melhorar as condições da nação e não para lutar contra uma pessoa. E não para lutar contra uma pessoa. Você está indo lá para defender a sua nação, o seu estado. Seja homem, seja mulher, de bem, de caráter, de integridade, que ao qual a população, ao qual você vem, bate na porta dela e pede o voto, que você venha e faça valer o voto dessa pessoa em você, tá certo? É isso mesmo. Você venha fazer o voto, fazer valer o voto dessa pessoa. Ninguém fala nada, ninguém modifica a lei, pelo contrário. O que vemos é ministros, deputados, senado, governo geral preocupados com as coisas de pormenores, enquanto a violência predomina na nação. É o que está acontecendo. O que vemos são as chamadas bancadas, né? Cada um defendendo a sua ideologia, a sua ideia, cada um governando para um pequeno grupo, mas não vemos as pessoas governando para isso aqui, ó. Brasil, olha essa bandeira aqui, ó. Brasil. Aqui não é Estados Unidos, não. Aqui não é Europa, não. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Nós temos que lutar e defender o Brasil.
Aí mandamos a nossa matéria-prima para fora, o melhor do nosso minério, o melhor da nossa água, o melhor do nosso petróleo, o melhor da agricultura, da horticultura, do agro no geral, né? Do gado, do frango, do suíno, da piscicultura, mandamos o melhor para fora, né? Deixamos o nosso povo, a nossa nação com o pior e caro, inflação alta, salários defasados, impostos altíssimos. Não tem como nem o patrão dar um salário melhor para o seu funcionário, porque o patrão que contrata um, ele tem que pagar o salário de dois. Vamos dizer hipoteticamente aqui, abre aspas, eu sou patrão, eu tenho uma empresa, eu vou contratar uma pessoa, eu tenho que pagar o salário de duas, porque eu pago o salário dessa pessoa e pago também ao governo tanto imposto que chega a ser outro salário. Então não tem como eu aumentar o salário, não tem como eu contratar outras pessoas para trabalhar, fecha aspas. Não tem que mudar isso? Não há um incentivo para se abrir uma empresa? Não há incentivo de ser empreendedor? Temos que mudar essa história da nação. Nós não temos que ficar trocando votos, nós não temos que ficar vendendo os nossos votos. Nós sempre ouvimos falar isso, mas olha, sempre vem na nossa necessidade, na necessidade dos mais necessitados e oferecem dinheiro ou algum benefício para que aquela pessoa troque o voto e a pessoa na dificuldade vai lá e troca o voto dela. É o que está acontecendo, é o que acontece há muitos anos. As pequenas quedas dos índices que indicam as pesquisas acerca da violência não é para ser comemorado. Não é para ser comemorado. Não. Porque é muito pouco, infelizmente. O que vemos são as nossas forças de segurança fragmentada, abandonada, mal remunerada. Por isso, muitas das vezes, por parte de não todos, mas de alguns, vemos a desvalorização da sua função e a queda em corrupção das forças de segurança. Aqueles que deveriam prestar segurança, a população chega a ter medo deles. Não de todos, porque, torno a dizer, não podemos generalizar, porque tem muitas mulheres, muitos homens que, lutam para poder fazer justiça. Eu conheço promotor, conheço policiais, conheço pessoas que são das forças de segurança, eu tenho parentes, pessoas que lutaram para poder fazer o bem, defender o direito, lutaram, fazer o certo, não se corromperam. Mas infelizmente tem pessoas que ainda se corrompem, né? Se corrompem. Torna a dizer, a força de segurança era para prestar para nós essa proteção. Mas não temos, né? Pelo contrário, nós estamos tendo medo. Outro dia aí, passou bombeiro no Rio de Janeiro, bombeiro revoltado, né? Por causa de R$ 4 deu um tiro no atendente do McDonald's. Bateu no rosto do rapaz, o rapaz revidou, depois ele bateu de novo, o rapaz revidou, ele saca de uma arma e diz, olha, eu sou bombeiro militar, e pá, dá um tiro no rapaz. Que país é esse, pessoal? Que cultura é essa? Aonde os agentes da segurança, da proteção, geram em nós medo? Será que é para nós, cidadãos de bem, ter medo da nossa força de segurança? Misericórdia, né? Misericórdia. De repente, um policial federal entra dentro de um posto de gasolina depois de vir de uma festa, né?
depois de encher bastante a cara, vai saber se estava drogado, né? Mas bebeu bastante, entra dentro de uma loja de conveniência em um posto com uma arma e sai dando tiro e matando as pessoas. Policial federal. Mas por que isso? Porque não tem sensação. Sensação não, porque não tem punidade. Porque sabe que não vai dar nada para eles, né? Sabe que não vai dar nada para eles. Misericórdia. Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mateus capítulo 5, versículo 21 diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Quem é que está praticando esse juízo aqui no Brasil, pessoal? As pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos. Toma cuidado. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por causa do que ele matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Olha só por que Caim matou seu irmão, por causa de inveja, né? João capítulo 8, versículo 44 diz o quê? Vocês são filhos do diabo a quererem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e o pai da mentira. João 10:10 diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Amém? É a vontade de Deus, né? Essa é a vontade de Deus. Que nós tenhamos vida, e vida abundante, vida completa. A vontade de Deus também é isso aqui, ó, 1 Timóteo 2:4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esse é o desejo de Deus. Que você que está aí do outro lado assistindo o vídeo, eu que estou aqui do lado de cá fazendo este vídeo, a vontade de Deus é que nós sejamos salvos e que nós venhamos a conhecer a verdade. Não é frase do presidente do Brasil: conhecereis a verdade vos libertará. É frase de Jesus. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ezequiel 33:11. Diga-lhes:
Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Vocês podem ter absoluta certeza de que não fico contente quando o pecador morre com a culpa de seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar o seu mau caminho e viver. Por isso, povo de Israel, arrependa-se, arrependa-se, abandone os seus maus caminhos, para que morrer sem razão, Israel. E essa palavra não é só para Israel, essa palavra é para todos nós hoje. Amém? Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do pecador, Deus não quer que o pecador morra no seu pecado, Deus não quer. Deus não tem alegria nisso. Agora, a alegria de Deus é ver o pecador se arrepender dos seus maus caminhos, a alegria de Deus é ver um homem, uma mulher se converter do mau caminho. Amém? Agora, veja como Deus preveu, é precavido. Veja a sabedoria de Deus, veja como ele pensa. Por exemplo, Deuteronômio 22:8. Toda casa nova, toda casa que é construída nova, deve ter ou deve ser guarnecida com um parapeito em torno do terraço, para evitar que alguém caia de lá. Assim você não será culpado se alguém cair de lá. Para que você, não assuma a maldição de ter ali um homicídio na casa que você construiu, alguém morreu na sua casa. Porque na visão de Deus, se você constrói a casa e lá no terraço não tem um parapeito e alguém cai de lá e morre, você é culpado na visão de Deus. Deus está certo ou nós estamos certos? É orientação divina, né? Você já ouviu falar da cidade de refúgio que a Bíblia mostra para a proteção daqueles que cometeram um assassinato sem dolo, sem culpa, por algum acidente, né? Veja aí a preocupação do Senhor, veja como que Deus pensa. Uma cidade de refúgio. A lei de Deus expressa no Antigo Testamento, a respeito de santidade do sangue era bem explícita. O derramamento de sangue humano poluía a terra do qual os filhos de Israel viviam, no meio do qual Deus residia, e só podia ser exercido com o sangue daquele que o derramou. Portanto, no caso de um assassino, o sangue da sua vítima era vingado e a lei de vida, abre aspas, a lei de vida por vida. A lei era uma vida por outra vida, fecha aspas. Era cumprida quando o assassino, abre aspas, sem falta, fecha aspas, era também morto pelo vingador de sangue. No entanto, no caso de um homicida desintencional, a lei previa ou provia cidades de refúgio, 6 em número, onde o derramador acidental de sangue podia encontrar proteção e asilo contra o vingador de sangue. Todas as passagens da Bíblia sobre o episódio, as cidades de refúgio, nós vamos encontrar em Números, capítulo de número 35. Números, capítulo 35. Por exemplo, Números 35, 6 diz assim: 6 das cidades de vocês darão aos levitas, serão cidades de refúgio, para onde irão aqueles que tiverem matado alguém. Além disso, vocês darão a eles 42 cidades. Este episódio está presente em Números 35
chamada cidade de refúgio. Josué capítulo 20, a cidade de refúgio. Agora a Bíblia também fala a respeito do vingador de sangue. O vingador de sangue era o parente da pessoa que foi vitimada, também chamado de vingador do sangue. Trata-se daquele que vingava a pessoa morta. Na antiga nação de Israel, na antiga nação de Israel. Na tradução hebraica, Goel Hadadaran, autorizado, né? É o vingador de sangue. Goel Hadadan. Era autorizado sobre a lei de Israel que o parente masculino mais próximo do que foi morto se tornasse o vingador de sangue. Números 35, 19 diz assim: o vingador da vítima matará o homicida quando encontrar essa pessoa. Então ali, para que aquela pessoa não fosse, né, às vezes, morta, porque provocou um homicídio acidental, no momento de trabalho, alguma coisa assim, tinha cidades de refúgio para proteger essas pessoas do vingador de sangue. Abre aspas aí. Só lembrando que isso é uma lei dada aos israelitas na época do Antigo Testamento, fecha aspas. Mas minha opinião, tá? Eu quero mostrar a você também que existe um espírito maligno chamado de vingador de sangue. Um espírito maligno também chamado de vingador de sangue. Ele que passou no Egito à meia-noite e matou os primogênitos de todos os egípcios, tanto de pessoas quanto animais. Sim, é chamado de vingador de sangue. Esse vingador de sangue, ele vem na vida de todo aquele, esse espírito maligno. Olha, preste bem atenção. Minha opinião, abre aspas aí, minha opinião, vingador de sangue espiritual vem na vida das pessoas que cometeram assassinato, que derramaram sangue de alguém nessa terra. Ele vai vir, ele vai cobrar, seja na vida, se não tiver uma quebra de maldição, um perdão, aí um arrependimento da parte de Deus, vai vir na vida dos parentes, dos futuros, porque é o que acontece. Êxodo 12:12 diz assim: e eu passarei na terra do Egito esta noite e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Bom, pessoal, esse vídeo aqui não é para atacar ninguém, esse vídeo aqui não é para ferir a moral de ninguém, a ética de ninguém, esse vídeo aqui é para alertar, esse vídeo aqui é para alertar. Eu sou pró-cidadania, eu sou pró-política, eu acredito, eu tenho os meus candidatos, né? Eu tenho os meus candidatos como missionários, né? Como homens que me representam, tanto na fé, quanto na cidadania, quanto na política. Mas você aí, aonde você estiver, na sua cidade, no seu estado, tá? Por favor, vote com consciência, vote bem, não venda o seu voto, não dê o seu voto. Olha, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos números que nós podemos denunciar. Nós temos o 181, que é o Disque Denúncia, é anônimo. Nós temos o 190, você pode denunciar, pode fazer uma denúncia anônima, né? Mas, pelo amor de Deus, pessoal,
Vamos nos defender, vamos nos amar, vamos nos respeitar. A violência está nos lugares até de lazer, nos estádios de futebol. Nós vimos aí há poucos dias atrás a virada cultural, arrastão, violência, briga, confusão. Mas tudo isso é um cenário, né? Tudo isso é um cenário para dar à população a sensação de insegurança, né? Para dar à população a sensação de insegurança. E quem é que vai nos defender nessa aí? Quem é que vai nos defender? A Bíblia diz: os céus é os céus do Senhor, mas Deus deu a terra aos filhos dos homens para que governem. Essa bagunça que está aqui na terra não é culpa de Deus. Se tem uma criança morrendo de fome, seja no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, isso não é culpa de Deus, né? Não, não é culpa de Deus. O que nós estamos vendo, mulheres sendo mortas, porque, infelizmente, as pessoas não falam não para os seus filhos. A criança faz uma pirraça danada querendo um celular, né? Faz uma pirraça, faz um show danado que quer o celular para jogar o joguinho, quer o celular para assistir o vídeo, né? E aí você fala não, ela chora, ela faz pirraça, aí você vai lá e dá o celular. As crianças não sabem ouvir não. Eu me lembro até hoje, quando criança, eu queria, minha mãe levou a mim e minha irmã para poder comprar calçado. Eu queria determinado calçado, ela disse não. E eu chorei, eu fiz pirraça. Ela disse assim: pode chorar, pode fazer pirraça. Porque se você quer esse calçado aí que está muito fora do meu orçamento, você vai ter que um dia trabalhar, saber o peso do trabalho, de como ganhar o dinheiro e comprar o seu calçado. Porque com o meu dinheiro hoje não. O que o meu dinheiro dá é isso aqui. Amém? Precisamos falar não. As pessoas precisam aprender não. Aí a mulher diz não a um relacionamento abusivo. A mulher diz não a um relacionamento violento. Por o cidadão não saber ouvir não, o indivíduo vai lá e mata. Porque cresceu a vida inteira ouvindo sim, 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 pode, pode, sem uma regra. Aí ele vai lá e cresce e mata, né? Porque não sabe ouvir não. Ó, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos livre, que Deus abençoe a nação brasileira, que Deus levante esta pátria, essa nação, que do Brasil saia um avivamento para o mundo. Lembre-se, nós podemos fazer a diferença, amém? Nós podemos fazer a diferença. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu oro para que esta nação verdadeiramente venha se dobrar diante do Senhor, que esta nação brasileira verdadeiramente venha confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que esta nação, Senhor Deus, seja transformada pela Tua graça e misericórdia. Oro em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, esse vídeo não é para ferir ninguém, mas é para nos alertar. Amém? Estou aqui profetizando essas palavras, anunciando e denunciando também, tá? E Deus abençoe a todos vocês.